Pessoas, vamos assistir agora como memorizar absolutamente tudo. É mais fácil do que você pensa. Minha memória é ruim, tá? Então quero ver... Ali, ó, no Discord de membros, exatamente, Nana. Exatamente. É mais fácil assim, se você plantar um chip na cabeça, né? É. Será que funciona? É isso. Alô? Esse é o Circo dos Horrores. De Euler? De Euler? Caralho! É sério? Misericórdia. Valeu, meu céu. Gosto desses cálculos. O quê? Oi? Gosto de juros compostos. Eu amo juros compostos. Principalmente se sou eu que tô ganhando dinheiro. Agora, se Então, for tá o bom. banco que tá ganhando dinheiro, eu não gosto, não. Tá mudo o vídeo. Ai, não acredito que vocês não ouviram nada. Foi maravilhoso, gente. Vou voltar pra vocês ouvirem. Senhoras e senhores, esse é o número de Euler. Ele é uma das constantes matemáticas mais importantes de todas. É a base dos logaritmos naturais. Entendeu? E é usado na prática, por exemplo, em cálculos de taxas de juros compostos. Mas Aí eu falei que eu amo juros compostos. o meu objetivo hoje não é falar sobre a aplicação desse número, e sim sobre o tamanho dele. Mesmo. Assim como o pi, o número de Euler é irracional, ou seja, ele é uma dízima não periódica, o que significa que ele possui infinitos dígitos depois da vírgula. E esses números não ficam se repetindo, eles nem seguem um padrão específico. Isso que você está vendo, por exemplo, são 10.000 dígitos do número de Euler. Mas eu não vou fundo na matemática. Meu foco no vídeo de hoje é o cérebro. E se eu dissesse que tem gente que sabe de cor toda essa sequência numérica, nem e fudendo. mais, que você também poderia ser capaz de decorar tudo isso aprendendo uma técnica de memorização. Eu não seria Então, se eu fosse mesmo, você, eu ficava aqui nesse Pedro. vídeo Eu pra não entender como essa seria técnica mesmo. funciona. Eu não decoro, não. Mas antes que eu me esqueça, se você está em um ponto da vida em que você quer aprender coisas novas, mas não sabe por Vai lá na Lura, link na descrição dele. Clica aqui, ó. Quer assinar a Lura? Clica lá no link na descrição, deixa o likezão e se inscrevam lá no Ciência Todo Dia, que é um canal maravilhoso. Aprender como decorar uma... Eu chuto assim, ó. Manual do Mundo e Ciência Todo Dia, pra mim, são dois canais que mereciam muito Dois canais muito necessários no YouTube. Dois canais muito necessários. Space Today, Manual do Mundo e Ciência Todo Dia. Pra mim é a trilogia da, né? É. A nova tríade, sequência né? de milhares de números. Primeiro a gente precisa entender o que é a memória e como ela funciona. Sempre começa pelo básico. Em resumo, a memória é a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenar e evocar informações. E tudo começa quando a pessoa recebe algum tipo de estímulo. Por exemplo, quando ela lê um texto, ou ela ouve uma música, ou assiste um vídeo como esse. No momento em que isso acontece, inclusive está acontecendo com você agora, o nosso cérebro começa a atuar como uma rede. A informação que acabou de chegar é convertida em impulso elétrico que é transmitido através dessa rede que é formada por células nervosas. As conexões vão se dando através das sinapses. São as famosas conexões neurais. Believe it or not. Que são pontos de proximidade entre os neurônios. Até que a informação é finalmente armazenada em alguma parte do cérebro, dependendo do tipo de memória. E com o tempo ela pode migrar para outros lugares do nosso cérebro. E quem coordena todo esse sistema é o chamado hipocampo, que é a porta de entrada para o início do armazenamento. E é para ele que essas memórias voltam sempre que a gente quer se lembrar de alguma coisa. Ou até quando a gente não quer se lembrar. Pensa nisso da próxima vez que você ficar pensando naqueles momentos constrangedores na hora de dormir. Enfim, existem muitas classificações... Isso daqui é muito ruim, né? Você tá prestes a dormir, aí você lembra quando você errou aquela pergunta que o professor fez, quando você passou aquela vergonha, quando você deveria ter dado aquela resposta, quando você deveria ter ficado quieto. Mano, é horrível, velho. É péssimo. Pô, deveria desligar isso daí. Não faz sentido evolutivo nenhum ficar te lembrando quanto você é um merda, tá ligado? Ah, você tem que tomar o quê? Sublingual. Esse tipo de memória. Mas no geral, existem dois grandes grupos que são mais importantes para esse vídeo. As de curto prazo e as de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que dura apenas alguns... Neurologia é uma maravilha. Cara, depois que eu descobri quanto um neurocirurgião ganha, em média, no Brasil, eu achei uma maravilha também. Eu pensei, caraca, se eu aguentasse ver sangue, eu estudaria. Em média, é 120 mil reais o salário de um neurocirurgião. Filho, eu reconheço meus limites. Não, eu não ia conseguir ser. Eu não ia conseguir ser, mas... Segundos ou minutos, ou no máximo algumas horas. Ela é responsável por armazenar um número de telefone que você vai precisar ligar daqui a pouco. E que logo depois você já pode esquecer. A memória de curto prazo também garante que você vai se lembrar de uma frase que você acabou de ler em um texto antes de partir para a frase seguinte. E é por isso que ela é fundamental para as tarefas cognitivas do dia a dia.
Por outro lado, existem as memórias de longo prazo. Elas podem durar dias, anos ou até a nossa vida inteira. As memórias de longo prazo podem ser episódicas, ou seja, elas podem guardar episódios, que são acontecimentos específicos da nossa vida. Pode ser aquela viagem dos sonhos, ou a sua festa de 15 anos, ou um dia em que você conheceu a sua pessoa amada. Mas percebam que junto dessas memórias existe também um componente afetivo, que também está ligado no quanto essa memória nos impacta e perdura nas nossas vidas. E elas também podem ser semânticas, que é meio que ligadas ao sentido das coisas. É graças a esse tipo de memória que você sabe o significado das palavras, dos gestos, dos sinais e de tudo aquilo que é básico para se comunicar e viver em sociedade. Além disso, se você até hoje sabe as capitais de vários países ou se lembra da fórmula de Bhaskara... Cara, nenhuma das duas coisas eu sei. Ele deu 2 exemplos que eu não sei, cara. Eu não sei de nada, parça. Caraca, velho, 2 exemplos que eu não faço ideia. Oxi. Eu não lembrava que Bhaskara é x é igual menos b mais menos raiz de b2. Gente, eu Nossa, não sabia, cara, não faço ideia, velho. Agradeça também as memórias semânticas. E por fim, as memórias Gente de do longo céu. prazo podem ser não declarativas. É o tipo de lembrança que Será que aquela memória ali também, ele poderia ter dado um exemplo, tipo, andar de bicicleta? Será que entra nisso? Ou andar em bicicleta seria uma memória muscular? Eu acho que é uma memória muscular, né? Andar de bicicleta. Porque existe memória muscular, tá ligado? Tipo, um rolê que você faz por repetição e crava, sabe? É. a gente não consegue verbalizar ou ensinar pra alguém, mas que a gente armazena naturalmente conforme cresce. É o caso da nossa memória motora. E sabe aquele famoso ditado então que diz que fazer tal coisa é igual andar de Murilo bicicleta? Moura, A gente obrigado nunca por ter esquece. sonhado bem, É mano. exatamente graças às memórias não declarativas que a gente nunca esquece. Isso mostra que a nossa memória vai muito além do que a gente pode imaginar em um primeiro momento. Na verdade, tudo é memória. O ser humano só funciona porque ele se lembra. De certa forma, tudo é daria pra memória. dizer que Exato. se lembro, logo existo. Mas como tudo que é humano pode apresentar defeitos e parar de funcionar, com a memória não é diferente. E talvez o maior exemplo disso seja a famosa amnésia. Quem nunca viu um filme em que o personagem leva uma paulada na cabeça e daí ele esquece tudo sobre a própria vida? Vários. Esse nível de apagão completo da memória até pode acontecer na vida real, mas ele é extremamente raro, né? O mais comum quando alguém sofre um acidente, por exemplo, é o esquecimento de fatos que aconteceram minutos antes ou depois da pancada, dependendo da intensidade do local exato do impacto. Existem também alguns problemas de saúde que podem afetar o funcionamento da nossa memória. Mas antes de falar sobre isso, eu já deixo um alerta. Vídeo no YouTube não é pra fazer autodiagnóstico, então se eu citar algum sintoma que você possui, Não quer dizer que necessariamente tem aquela doença, exatamente. Se for um sintoma persistente a ponto de atrapalhar a sua vida, procure um médico. Meu não quer Deus, dizer eu só que o posso médico ter se dá- TDAH. Dito isso, algumas doenças atingem diretamente a memória de longo prazo. O exemplo mais conhecido é o Alzheimer. Tanto a idade avançada quanto a predisposição Tem isso, genética ou né? Eu fatores tenho. como obesidade, Não, não diabetes... tem, graças a Deus, você não tem. Baixa na madeira. Meu Deus. Cara, que eu pausei no cara comendo bolo, velho. Exatamente. colesterol, Ó, uns meses atrás eu tava assim, ó. Era eu, ó. É você obesidade, mesmo. diabetes e colesterol Né, alto caí aqui, podem ó. levar a pessoa a ter risco de desenvolver essa doença, que afeta primeiramente as células do hipocampo. E com isso, quem tem Alzheimer pode ter diversas memórias apagadas. O paciente pode não se lembrar de fatos marcantes da própria vida e deixar até de reconhecer os próprios filhos. E em Triste. estágios mais avançados, o Alzheimer pode afetar até a memória não declarativa, que é aquela responsável por coordenação motora. E é por isso que, em alguns casos, a pessoa tem problemas motores que podem ser muito sérios, além de perigosos para a saúde. A memória de curto prazo também pode enfrentar falhas causadas por questões de saúde. É o caso do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Quem tem TDAH costuma esquecer alguma instrução recebida, uma questão de segundos. Ou então lê uma página de um livro e percebe logo em seguida que já esqueceu de tudo que acabou de ler. E aí precisa ler tudo de novo. E isso mostra como o nosso foco também é importante para acionar mecanismos envolvidos na memória. Outro problema associado à memória de curto prazo é a dislexia. Isso porque a dificuldade para armazenar Bacana. Agora tá falando comigo aqui. informações fonológicas pode causar dificuldades na leitura. Ou seja, com tudo Dificuldades, ele tá sendo muito tranquilo. Pô, eu leio tudo torto, velho. Você tá maluco, velho. É foda. isso que eu trouxe até aqui, eu espero que tenha dado para você perceber que uma pessoa pode ter problemas somente em um tipo de memória e não no outro. A sua memória de curto prazo, por exemplo, pode não ser tão boa, mas a de longo prazo pode ser incrível. Por isso que é Faz comum que a sentido. gente esqueça o que tomou no café da manhã, mas se lembre perfeitamente, sei lá, de como que foi o primeiro dia de aula na escola. Mas é aí que as coisas ficam um pouco mais complexas. Será que a gente realmente lembra de como que foi o nosso primeiro dia de aula na escola? Nosso cérebro recorre, digamos assim, a uma Não. certa licença poética na hora de reconstruir os fatos Ele do nosso reconstrói passado. como ele E quer, com né? isso ele cria memórias que nunca aconteceram.
ou que não são bem Passada. assim. É que o cérebro não tem capacidade pra guardar literalmente tudo que a gente vê ou... Ele completa muita coisa, tá ligado? Tipo, você lembra de mais ou menos uma coisa, todo o resto ele vai completando. Eu lembro, tipo, de momentos específicos. Eu não lembro. Por exemplo, como foi eu não tudo. lembro nada do meu jardim da infância. E eu fiz 2 jardins da infância. Tipo assim, eu não lembro como comecei e como terminei. Mas eu fiz 2 ou 3 jardins da infância, não lembro. Uhum. Mas eu lembro de uma coisa nítida, assim. No jardim 3 ou 2, teve um dia que a professora foi pegar uma caixa e caiu uma tarântula. Meu Deus. Aí a sala inteira gritou. Eu só lembro disso. É porque foi meio que um trauma, vamos falar assim, Eu só lembro Eu lembro uma de tarântula. muita coisa de quando eu era criança, porque eu sofria muito bullying na escola. Então tem vários momentos que eu tenho Que muito triste. claro na minha mente. Triste. Mas é justamente por causa do trauma, eu acho, tá ligado? E outra coisa que eu lembro é que no jardim primeiro que eu fiz, primeira vez que eu fui pra uma escolinha, eu tinha uma bolsinha vermelha com meu nome e eu colocava ela atrás da minha cadeira. Isso eu lembro plenamente fazendo isso. E tinha giz de cera dentro dela. Isso eu lembro. Uhum. E quando eu ia pro intervalo, tinha vários brinquedos pra brincar lá numa casa de brinquedo. E eu sempre pegava o Transformers e saía correndo. Que eu queria Sabe o que pegar eu o fazia no meu Transformers. intervalo? É. Eu sentava na areia sozinha, pegava a areia, colocava na cabeça e ficava Que tirando. triste. Eu não tinha amigos. Que triste. Eu lembro perfeitamente. Eu ficava catando sementinha da Eu árvore. tinha, amigo. O nome dele era Optimus Prime. Gente, teve um dia que eu catei tanta semente, mas tanta semente que a minha fardinha, ela tinha um bolsinho aqui no peito, né? Eu enchi esse bolso de semente até o talo. Aí a professora olhou pra mim, o que é isso? Aí eu falei, semente. Pois tu acredita que ela tirou toda a semente que eu taquei, que eu peguei e tacou no lixo, tacou fora. Coitado. Eu fiquei muito triste, eu falei, cara, eu peguei muita semente, vou brincar muito em casa. Ela Vou passou a brincar mão com a semente. em todas as minhas sementinhas e jogou fora. Fiquei muito triste. Então, ao invés de armazenar 100% da informação, ele guarda Ai, só a meu parte Deus. mais importante, que é a essência do que aconteceu. E isso se mantém cada vez que evocamos essa memória. E aí, na hora de lembrar, ele preenche as lacunas se baseando na associação a outras memórias. Ou então naquilo que nós queremos enfatizar nessa vez que estamos contando, e por aí vai. No caso do primeiro dia de aula, por exemplo, você provavelmente se lembra de quem era a sua professora, de alguns dos seus colegas de classe, ou talvez de uma imagem geral da sala de aula. Mas os detalhes da decoração da sala, os itens do material escolar... Cara, e é por isso Isso daí que... é impossível. Não, e é por isso que mesmo se a gente tivesse uma tecnologia que a gente consiga ver memória no futuro, a gente não vai poder usar ela em tribunal. Porque memórias podem ser alteradas. É verdade. Por isso que no Harry Potter, eles não usam isso no Só tribunal. da sua memória batesse com a da outra pessoa que tá presente. Não, porque existe memória compartilhada. Sabia? Se você conta uma história, a pessoa pode acreditar que aquilo aconteceu e mudar a memória dela. Que loucura! É. E os então diálogos não tem que você como mesmo, não. escutou são parcialmente recriados pelo seu cérebro com base em outras lembranças da sua vida. Ou até mesmo no que te contaram sobre aquele dia. Você certamente já esteve em outras salas de aula. Você já assistiu a filmes que mostraram a escola. Você já conversou com pessoas que frequentaram a mesma turma. E com isso, o seu cérebro mistura um pouco de realidade com um pouco de ficção para recriar na sua mente o filme da sua vida. E é por isso que o reconhecimento de criminosos somente através de retrato falado não é nem um pouco preciso. A pessoa que foi vítima de um roubo, por exemplo, pode ter certeza sobre quem foi o ladrão. Mas sem querer, ela pode estar misturando a lembrança real com uma descrição imaginada. Já aconteceu baseada em com alguma você? notícia que ela tenha visto algum outro. Já aconteceu comigo. A gente foi assaltar lá em casa. E eu, na minha cabeça, eu lembrava perfeitamente do maluco, tá ligado? E aí, os policiais, eles pegaram uma pessoa com a descrição que a gente deu pra ele. Aí, só que na hora de reconhecer ele, tipo, tinha um monte de cara, assim, é aquele negócio de filme mesmo. A gente entrou lá no bagulho do espelho, a gente ficou vendo. E, mano, tipo, parecia, mas não parecia. Começou a bugar o cérebro, tá ligado? Você não sabia. A gente teve que falar, mano, eu não tenho certeza. Caraca. Não tenho certeza, porque, tipo, a memória foi Vai bugando. embora, né? Ela buga. Outro dia, ou algum outro sonho que ela tenha tido recentemente, ou até mesmo com algum tipo de preconceito. E como resultado, pessoas inocentes podem ir parar na cadeia. Outro problema ligado à memória que você provavelmente já vivenciou é o chamado déjà vu. Déjà vu.
A expressão vem do francês e significa já visto. É quando você tem a sensação de que está vivendo numa cena repetida. Aquela impressão de que o que está acontecendo agora já aconteceu exatamente da mesma forma no passado. A neurociência ainda não tem plena certeza de por que isso... É isso que eu ia falar. É a gente ainda não sabe. porque a gente vive numa simulação. Matrix. É isso, essa é a resposta. Os caras me xingando nos comentários. Todo vídeo nosso do Ciência, todo dia, os caras, nossa, Ari. Ai, meu Deus, a galera não sabe entender a ironia das coisas, gente. É brincadeira, gente. Vocês levam a sério até quando eu falo que a gente mora no cu do gigante, gente. Pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse. Que é aquele que coordena o funcionamento da nossa memória com o lobo frontal, que fica na nossa testa. Algumas vezes esse fluxo pode acabar tendo imprecisões de quando aquela memória aconteceu, dando a sensação de já termos vivido algo totalmente inédito ou muito parecido com uma recordação nossa. E existe também o irmão menos conhecido do déjà vu, que é o jamais vu. Eu tô falhando miseravelmente na pronúncia de francês aqui. Eu tô passando vergonha pra fazer esse vídeo. Que significa jamais visto. É quando a gente deveria tratar alguma coisa com familiaridade, mas por alguma razão ela passa a ser algo estranho pra nós. Um exemplo disso é quando a gente fala tantas vezes uma determinada palavra de uma maneira sucessiva até um ponto em que ela deixa de fazer sentido. E isso pode acontecer com basicamente Nossa, já aconteceu várias vezes pra mim. Já aconteceu com a minha mão. Sua mão? Uma vez eu tava voltando da escola e eu falei, caraca, a gente tem polegar opositor, né? Aí eu fiquei olhando assim, aí essa parte aqui, ó, parecia conectada e o meu polegar opositor parecia um bagulho meio desconectado do resto. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mano, essa parte faz todo sentido. Essa daqui não faz muito sentido tá aqui. E aí eu fiquei olhando assim... Eu tenho muito isso com palavra. Às vezes eu vou falar uma palavra, nossa, que como é estranha, né? O Tecomo na cama falou, voltei, mas já tô saindo. Vou assistir One Piece Marineford dublado. Falou, Silvilari, boa live pra vocês. Boa live. Boa live. Bom One Piece. Bom One Piece. Nossa, a gente bugou igual. Ok, ela não faz sentido na minha cabeça. Será que é palavra que fala mesmo? Mas e quando uma imprecisão na memória afeta não apenas uma pessoa, e sim milhares de pessoas que sequer se conhecem ao mesmo tempo? É possível que tanta gente tenha uma espécie de falsa memória coletiva? Esse é o fenômeno conhecido como efeito Mandela. O conceito foi criado em 2010 pela pesquisadora americana Fiona Broom. Ela tinha certeza que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tinha morrido na prisão nos anos 80. E segundo ela, várias outras pessoas tinham essa mesma percepção. Acontece que nessa época, o Mandela estava vivo. E nesse mesmo ano de 2010, inclusive, ele participou da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Será que não foi fake news? Será que pode tocar o Waka Waka aqui? Eu vou tocar o Waka Waka pra vocês. Não, nunca aconteceu. Não lembro o resto. Por um lado, aqui entre nós, isso pode denotar mais a falta de conhecimento que pessoas de certos países têm sobre a história do continente africano. Mas tirando esse detalhe, de fato existem memórias coletivas falsas. Muita gente... Do Dragon Ball lá, das suas gêmeas Dragon Ball. A gente, por exemplo, acha que o Pikachu tem a ponta da rabo cauda preto. preta. Ou que o mascote do Monopoly usa um monóculo. Ou ainda, num exemplo bem famoso aqui no Brasil... A gente já fez um vídeo sobre isso. Eu sei. Tem gente que jura que era criança e estava assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho quando o desenho foi interrompido por um plantão noticiando o ataque ao Isso nunca aconteceu. Pausa o vídeo e comenta aqui se você tem alguma dessas lembranças. Acontece que nenhuma delas é verdadeira. Todas são memórias reais misturadas com a imaginação. No caso do 11 de setembro, a própria TV Globo fez uma busca no acervo e provou que a história do Dragon Ball não passa de um engano coletivo. O desenho que estava passando naquela hora era o Mickey Mouse. Assim como o nosso cérebro faz um mix de lembranças quando nós pensamos no nosso primeiro dia de aula, é provável que ele confunda, por exemplo, os desenhos que a gente assistia na infância. E se uma pessoa falar algo que aconteceu nesse momento, que você também viveu, que também era uma criança, você pode ser influenciado por isso e achar que lembra, pois gostamos de fazer parte de grupos sociais. No fundo, você não se lembra de fato o que estava vendo na TV em 2001. Mas de tanto ouvir relatos por aí e ter certa familiaridade com coisas que você viveu, o seu cérebro acaba criando ou aceitando uma memória que nunca existiu. Eu, inclusive, tô pensando que outro exemplo eu posso usar pra galera que não tava viva em 2001. A gente tá velho. Se você não estava vivo em 2001 e está assistindo esse vídeo, comenta aqui. Quem aí não tava vivo em 2001, chat? Comenta aí. Eu não tava vivo em 2001. Ok, mas então, o que a gente pode fazer pra evitar confusões e melhorar... Você não tava assistindo Dragon Ball. Eu?
Não, eu tenho 18, pô. nossa memória. De maneira geral, a ciência nos diz que dormir Caraca, boas muita noites de gente. sono, ter Caraca, uma vocês são muito alimentação balanceada novo. e praticar atividades físicas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro e, por consequência, da nossa memória. Mas existem também algumas dicas específicas dependendo do que exatamente você está querendo melhorar na sua memória. Se você sempre se esquece de objetos do dia a dia, uma dica é guardar esses objetos próximos a outros que você usa. Por exemplo, se você sempre esquece a sua carteira em casa... Esse sou eu. Esse daqui sou eu. Nossa, me dá um ódio tão grande, gente. Nossa, como me dá raiva. Mas, ó, agora... Ele aqui, ó. Como me dá raiva esse homem esquecendo. Nossa senhora. é deixar ela junto com a chave da sua casa. Porque pra sair de casa você é obrigado a ver a sua carteira e... Só que aí eu perco a chave e a carteira. Isso já aconteceu mais de uma vez. Mano, vou sair com a chave do carro e a carteira. Aonde tá a chave do carro e a carteira? Eu perdi os dois. Várias vezes aconteceu. Vai O lá, Silva é Ju. complicado, E essa técnica também gente. serve para atividades do dia a dia. Vamos supor que você sempre esquece de jogar o lixo fora. A dica nesse caso é dormir com o lixo jogado na sua cama. E aí quando você acordar, você vai lembrar de jogar ele fora. Isso foi uma piada, não façam isso de um Mas faz sentido. Mas e se o seu Justo. problema for outro? Por exemplo, vamos supor que você esquece o nome das pessoas. Também existe uma solução. A dica nesse caso é associar essa nova pessoa a alguém que você já conhece com esse mesmo nome. Vamos supor que você conheceu uma Fernanda e a sua avó eu se chama faço isso de Fernanda. vez em quando. Cria uma imagem mental, sei lá, das duas saindo pra tomar sorvete. Ou as duas Eu lutando faço com isso de sabre vez de em luz. quando. Quanto mais bizarra for a associação, mais fácil vai ser de se lembrar. Agora, caso você não conheça Possível. ninguém com aquele nome, a dica é associar imagens inusitadas ao som daquele nome. Por exemplo, eu te digo que eu me chamo Pedro Los, mas você não conhece nenhum Pedro. Então Lustre. você pode passar a olhar pra mim e pensar sempre numa pedra, com uma lâmpada enroscada em cima. Pronto. Um lustre. Pedro... Luz. Por favor, não pensem nisso toda vez que Errado eu não virar pra mim tá. a partir de agora. Mas e se você quiser decorar, por exemplo, uma sequência gigantesca de itens, ou quem sabe até números? Como, por exemplo, aqueles milhares de dígitos que eu mostrei no começo do vídeo. Pra levar a memória pra esse nível, você precisa recorrer ao... Então, eu já vi pessoas que tem que participam desses campeonatos de memorização. Tem várias táticas que eu já vi que os caras usam. Tem gente que associa número a espaço físico. Ah. Aí na cabeça deles é como se eles estivessem abrindo quartos dentro da cabeça e lá eles estão vendo os números. Então, tipo assim, no primeiro quarto ele abre e tá escrito 3,14. Aí no outro que ele abre, ele vai lá e ele vê mais números. E aí ele vai guardando esses rolês em ambientes. Eu já vi um cara que fazia isso. Doideira. algumas técnicas bem mais avançadas. Elas inclusive foram usadas pelo brasileiro Mike Anthony, que entrou pro livro dos recordes, o Guinness Book, como a primeira pessoa a decorar mais de 10 mil dígitos Meu no número amigo de do ordem. céu. E Deus, quais meu são filho. essas estratégias utilizadas por ele e por outros decoradores? Uma das principais técnicas usadas para lembrar de listas de tarefas ou de objetos Palácio se chama mental ali, Link falando. System. Ela consiste em não pensar em todos os itens de uma vez só. Você só precisa se lembrar do primeiro. E aí, a partir dele, você cria uma associação com o segundo item. Então, o segundo item te faz lembrar do terceiro. E ele te faz lembrar do quarto, que te lembra... Fácil, né? É tipo decorar o número do celular. Mais fácil. Tipo, eu nunca vou fazer isso. Não, com números curtos faz sentido, tipo, decorar o número do celular, tá Não, ligado? faz. Números curtos, beleza. Mas Só isso que números daí, muito gente, que longos, loucura, você isso tem daí que ter é coisa de alguma doido. capacidade bizarra. Porque, tipo assim, número de celular, acontece isso e dá pra saber que ou CPF. Porque se você tentar, por exemplo, falar do meio pra frente, você buga. Você não Aham. consegue lembrar. Tipo, sabe? Do meio pra frente. Ou falar de trás pra frente, você vai bugar. Agora, fala 10 mil números, aí já é... do quinto, e assim por diante. Mas atenção! Assim como no caso dos nomes próprios que eu trouxe agora há pouco, o grande truque para que isso funcione Ó. é fazer uma associação visual. que Nesse eu falei. caso é necessário conectar o que você precisa lembrar a um lugar que você conheça bem e que já esteja enraizado na sua memória. Esse lugar vai ser... Eu já vi um cara que ele fazia isso, um americano, que ele tinha essa capacidade de memorização, e pra ele era uma casa que ele viveu mesmo. Aí cada quarto, como eu falei, ele via os rolês. Ele criava o rolê físico na cabeça dele. E ele memorizava o que ele queria. Tipo assim, carta de baralho, um baralho completo, sequência, um monte de coisa. chamado Gente, que doideira. Palácio da Memória. Ah lá!
Gente! Não Vai é que fazer roteiro pra ele, vai. Vou fazer o Pedro Luz? Vai fazer o Pedra roteiro. Luz? o Pedra O Luz? Pedra Luz. Se você quiser, eu ajudo aí. Pode ser a sua casa, a sua escola ou, sei lá, o seu trabalho. Olha lá. A ideia se baseia em imaginar que você está andando por esse lugar e visualizando os objetos que você quer lembrar em pontos específicos desse ambiente. E a dica de ouro, como eu também falei agora há pouco, é imaginar tudo de maneira bem bizarra e inusitada, para que se torne inesquecível. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você precisa decorar uma lista de compras que tem carne, leite, ovos, macarrão, refrigerante e guardanapo. Primeiramente, você tem que escolher qual que vai ser o seu palácio da memória. Então, vamos imaginar que seja a sua casa. Você pode começar o passeio pela sala. E aí, para lembrar da carne, pode imaginar que tem um boi sentado no sofá. E ele está sentado junto com uma vaca. E ela vai te fazer lembrar do leite. Você então vai pro corredor, que está cheio de ovos quebrados espalhados pelo chão. E quando você tenta entrar no seu quarto, a maçaneta está mole, como se ela fosse... Aí, ó, aqui a gente vê um uso de inteligência artificial. Ele usou pra ilustrar o que ele tá falando. Sim. É um uso interessante. E vocês, o que vocês acham? Macarrão. E aí, quando você abre a porta, o seu quarto está todo alagado com refrigerante. E o único jeito que você tem pra Não, secar mas você é tem que pegando lembrar no seu disso bolso tudo. um pedaço Ai, de ainda guaraná. assim é Pronto. difícil, Quando gente. você pensa nesse roteiro surreal, você listou todos os elementos na sua lista de compras. Outra opção era você ter anotado a lista no celular, mas tudo bem. O fato é que a técnica do Link System pode ser expandida. É verdade. Anotar um checklist no celular. Não, só ali vou no- passar lá, estou aprendendo, de repente, sei lá, né? Para pensar em centenas de itens, usando o seu bairro inteiro como palácio de memória. Mas essa estratégia não serve para decorar sequências de números. E aí o jeito é recorrer a uma outra técnica, o Major System. Esse eu não Nesse conheço. caso, você vai associar cada número a um som, seguindo uma tabela padronizada mundialmente. É Número ao essa tabela som? daqui. Cada dígito se refere ao som de uma consoante. O 0, por Sim, exemplo, sim. equivale ao som de s. O 1 ao som de t ou Ah, d. tá. O 2 ao som de n. O 3 ao som de mã. Gente E do por céu. aí vai. Seguindo essa tabela, a palavra bola, por exemplo, pode ser convertida para 95. A palavra moeda é 31. A palavra sabonete é 0921. E assim por diante. E aí, para decorar números gigantes, é só você fazer o procedimento contrário. Vamos pegar as primeiras Ah, que casas fácil. decimais do pi, por exemplo. 141592. Você É. pode dividir em blocos de 2, 3 ou 4 números, como você achar melhor. Nesse caso, 141 pode virar TRD, e aí você pode pensar na palavra torada. Já o 592 seria equivalente a LPN. E aí você pode lembrar da lapona, Por que a gente da não terra, aprende isso Papai na Noel. escola? Em seguida Por que você os professores de matemática não ensinam esse método pra gente? Não, mas ó, quando você memoriza Oxi. as coisas por música, aqueles cursinho que você faz música pra decorar, se É muito decora mais fácil. tipo tangente, é o cateto sobre o cateto adjacente. Sim. Você já lembra, tá ligado? Tipo, quando você cria uma musiquinha pra lembrar um rolê mais, né? Porque é inútil. Eu não achei inútil. Eu achei legal. Eu achei legal. Mas se eu Dica, tivesse essas na palavras são escola, eu sistemas de usaria linkagem muito visual. isso daqui. Por exemplo, você pode se imaginar em uma tourada em que o toureiro é o Papai Noel. E aí basta continuar com esse procedimento por quantos números você quiser, criando uma imagem mental bem esquisita que te ajude a decorar um número gigantesco. Pode parecer trabalhoso, e realmente é. Para você chegar a memorizar milhares de números pode demorar até meses. Mas o fato é que essa é a única maneira que já permitiu que alguém decorasse, por exemplo, os 10 mil primeiros dígitos do Caraca, número de velho. Euler. Você Que talvez doideira. esteja pensando que isso tudo é meio inútil. Mas são formas de você treinar o seu cérebro. Ainda que elas não busquem um resultado prático, o importante é estimular a memória. É a mesma ideia de você correr numa esteira. Ela obviamente não vai te levar para nenhum Saquei. lugar, mas ela vai servir para melhorar o seu preparo físico. O que eu quero dizer é que cuidar da nossa mente é tão importante quanto cuidar do nosso corpo. E usando algumas das técnicas que eu trouxe nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu cérebro vai se desenvolver ainda mais e de maneira Ou você pode fazer palavra cruzada também, que ajuda, né? Segundo os médicos. né? memorável. Por isso, se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu Já like deixei. e se inscrever aqui no canal. E aproveite inscrito. para comentar aqui embaixo o que mais você gostaria de aprender aqui para nunca mais esquecer. É Tem isso. que fazer umas palavras cruzadas, então, pra ver se não esquece mais da carteira em casa. É difícil, difícil. Comentem aí Eu achei legal, achei bem interessante, o tá? que acharam do vídeo. E indiquem vídeos pra gente reagir aqui também. Achei Podem bem indicar. interessante. Gostei bastante do vídeo, de verdade, verdadeira. Bom demais.